E aí pessoal, tudo bem com vocês? Já estamos aí alguns dias, semanas sem fazer nenhum vídeo novo, né? Hoje, porém, nós voltamos aqui para falar sobre um assunto bastante interessante, talvez não muito conhecido da maior parte do público, né? Pelo menos do pessoal que não está envolvido com direito, né? Não tem muito conhecimento acerca das compras, as aquisições que são feitas pelo governo, né, pela União, estados, municípios, pelos órgãos públicos em geral, né, para cuidar do dia a dia, né, da administração, né, comprar caneta, comprar cadeira, mesa, como são feitas essas compras, né, essas aquisições de bens e de serviços, enfim, como vocês devem saber, né, a licitação, né, já deve ter ouvido falar nesse nome, as licitações são os procedimentos, né, realizados pelos órgãos públicos para contratar, né, com particulares obras, serviços, compras em geral que a administração pública necessita, né? Então, por meio da licitação é obtida melhor preço, a melhor proposta, né? Nem sempre é o melhor preço, mas pode ser a melhor técnica, o melhor preço, né? Ou só a melhor técnica para aquela necessidade que a administração tem. Né? No caso de bens e serviços comuns, quando a administração pública necessita, né, de bens considerados simples, comuns, serviços, né, que tem um certo padrão, né, não tenha tanta particularidade, não tenha tantos detalhes específicos, né, não tenha tanta complexidade, né, é possível utilizar um procedimento licitatório, uma modalidade de licitação chamada pregão. Né? O pregão ele está previsto numa lei em separado em relação às demais modalidades de licitação. Né? A licitação em si ela está prevista na Lei 866 de 93 e o pregão está previsto na Lei 10.520 de 2002. Né? Essa lei trata simplesmente, né, da modalidade chamada pregão e ela realmente tem algumas características especiais em relação às demais modalidades de licitação. Em primeiro lugar, ela só é cabível para aquisição de bens e serviços, como já disse, comuns, serviços simples, né, bens simples, né, que, segundo a lei, tenham padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos pelo edital, né, especificações usuais no mercado, que não precise se fazer tamanha especificação, né, não tenha tamanha complexidade para ser contratado. Né? Então, aquisição de veículos, de mesas, cadeiras, canetas, né, serviços talvez de gráfica, né, serviços de terceirizados, né, são hipóteses, né, de bens e serviços que podem ser contratados por meio do pregão. Né? O pregão vai ser o meio de seleção da melhor proposta, né, para que então o licitante vencedor seja contratado. E quais são as características que podemos dizer que são especiais do pregão em relação às outras modalidades de licitação? Bem, uma delas, né, talvez não seja mais importante, mas é muito importante, é a questão da habilitação. Em regra, nas modalidades de licitação previstas na Lei 8666 de 93, né, a habilitação do licitante é feita antes de aberta a sua proposta. Ou seja, ele tem que demonstrar que está em dia com o pagamento de tributos, ele tem que demonstrar que tem os requisitos mínimos para ser contratado, né, que ele tem capacidade técnica, capacidade financeira para ser contratado, né, ele tem que comprovar isso antes de mostrar o preço que ele está oferecendo para aquele serviço, para aquele produto. Né? Então a habilitação, em regra, nas modalidades de licitação previstas lá na Lei 8666, são feitas essas habilitações antes da abertura das propostas. No pregão é diferente. No pregão, primeiro se faz a abertura das propostas e, na verdade, há uma espécie de leilão mesmo para ver quem dá o melhor preço. Já já vamos falar sobre isso. E depois de verificado o valor das propostas, a classificação, né, por valor dessas propostas, né,
quem ofertou o melhor preço, o segundo melhor preço, o terceiro melhor preço. Depois disso é que se verificam os documentos de habilitação, né? Se ele está com certidões negativas de débito, se ele tem capacidade financeira para vender aquele bem ou serviço para a administração, né? Todos os documentos exigidos no edital de licitação relativos à habilitação, eles são conferidos depois de classificada a proposta de preço, né? Então essa é uma característica aí especial do pregão em relação às outras modalidades de licitação, né? Uma outra característica desse pregão, como já falei, é a questão de poder fazer, né, uma espécie de leilão, né, para, no caso, não um leilão para oferta do maior preço, mas sim do menor preço, né, que possa ser oferecido à administração pública para venda daquele bem ou serviço, né? Então, a Lei 10.520, ali no artigo 4º, né, prevê, artigo 4º, inciso 8º, ele prevê que o valor da oferta, quem ofertou o valor mais baixo e os demais que ofertaram preços até 10% superiores àquele valor mais baixo, eles poderão fazer novos lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor. Então isso significa que se alguém, né, a licitação, por exemplo, é para venda para compra de cadeiras, né? Então tem um licitante que ofereceu, né, aquela cadeira, né, nas condições exigidas pela administração, se propôs a vender a cadeira por R$100. Então, qualquer um que tenha oferecido até R$110, né, até 10%, até 10% acima do valor mínimo, do valor mais baixo, né, proposto, esses licitantes eles poderão então participar de uma fase de lances sucessivos, né, que, como está previsto na lei, são lances verbais, mas a grande verdade é que atualmente o pregão, né, o pregão realizado pela administração pública, isso eu falo da União, Estados e Municípios, em regra feito de forma eletrônica, né? Existe inclusive já a previsão na Lei 10.520 da possibilidade de se realizar esse pregão na forma eletrônica. E na prática, né, grande parte dos pregões, né, nas administrações públicas em geral, eles já são realizados na forma eletrônica. Então não temos exatamente um lance verbal, e sim um lance feito no sistema de pregão daquele órgão público, né? É uma característica interessante, né, dessa modalidade de licitação e permite que efetivamente a administração obtenha o melhor preço, né, pelo menos o melhor preço possível diante das condições que ela exige, né, que obtenha o melhor preço para contratar aquele produto. Inclusive, em determinadas situações, é possível fazer a chamada ata de registro de preços. O que significa essa ata de registro de preços, né? Aquele pregão, né, onde foi solicitada a aquisição de diversos bens, diversos materiais, né, um determinado licitante pode ter vencido a licitação com determinados valores que para outro órgão público, né, que não fez aquela licitação, mas aquele outro órgão público veja que aqueles valores foram interessantes, né, e então ela pode adotar, né, por meio da ata de registro de preços, né, registrados os preços da licitação feita pelo primeiro órgão, né, um outro órgão, né, pode adotar aquela ata de registro de preços para si e fazer a contratação com aquela empresa sem realizar uma nova licitação, porque foi verificado, né, a administração pode verificar naquele caso concreto que aqueles preços registrados, né, na licitação realizada pelo outro órgão público, eles são competitivos, são preços interessantes, né, preços de acordo com o padrão do mercado, e é mais vantajoso, portanto, nessas condições, comprar diretamente daquele fornecedor, né, que ofereceu naquele determinado preço. É mais interessante contratar diretamente com ele do que realizar uma nova licitação. Isso é, obviamente, mais uma medida também para promover uma economicidade, uma eficiência da administração na compra, né, na aquisição de bens e serviços.
Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para falar a respeito aí do pregão, né? Se tiverem qualquer dúvida acerca do pregão ou mesmo da lei de licitações, né? Estou à disposição de todos vocês aí nos comentários, né? E ative as suas notificações para quando aparecer novos vídeos do nosso canal, ok? Um grande abraço a todos e até mais.